Você já tentou seguir em frente, mas algo dentro de você ainda te puxa para trás? Às vezes, o passado não é feito só de lembranças. Ele é feito de feridas que não cicatrizaram, de palavras que ainda doem, de decisões que a gente queria poder desfazer. E quando a alma está presa ao que já passou, é como se o futuro ficasse em silêncio, como se a esperança perdesse a voz. Mas há uma verdade que o inimigo não quer que você acredite. Deus é especialista em recomeços. Ele não se assusta com o seu passado, não se envergonha das suas quedas, e nunca desiste de quem ainda está lutando para se levantar. O que o mundo chama de fim, Deus chama de início. A Bíblia está cheia de histórias de recomeço. Moisés achou que tinha estragado tudo quando fugiu do Egito, mas Deus o chamou do meio da sarça para libertar um povo. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi justamente ele que se tornou a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Paulo perseguia cristãos, mas o amor de Deus o alcançou no caminho de Damasco e o transformou em um dos maiores pregadores da história. O que esses exemplos têm em comum? Todos provaram que o passado não define o futuro quando Deus decide reescrever a história. E talvez seja isso que Ele queira fazer com você hoje, pegar os pedaços quebrados, a culpa, a dor, o arrependimento e transformar tudo isso em testemunho. Esta oração da manhã é um convite para você soltar o peso do ontem e abrir os braços para o novo que Deus tem preparado. Não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que ainda há graça suficiente para te levantar. Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva de novo com leveza, propósito e paz. Hoje, se o seu coração ainda carrega lembranças que doem, feridas que não se fecharam ou arrependimentos que te prendem, este é o momento de entregar tudo isso nas mãos de Deus. Porque quando você solta o passado, ele começa o seu recomeço. Antes de começarmos essa oração, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Se você sente que o seu coração carrega marcas do passado, coisas que ainda doem, lembranças que ainda pesam, então este é o seu momento de entrega. Deixe o seu like neste vídeo como um sinal de que você está pronto para deixar Deus reescrever a sua história. Esse simples gesto ajuda a palavra de Deus a alcançar outras pessoas que também precisam de um novo começo. E escreva aqui nos comentários com fé: hoje eu decido recomeçar com Deus. Quando você escreve isso, está dizendo ao seu passado: você não manda mais em mim. Está dizendo ao seu futuro: Deus está no controle agora. O passado tem um poder silencioso. Ele se esconde entre lembranças, feridas e arrependimentos, e às vezes, sem perceber, vamos carregando esse peso como quem carrega uma mala cheia de pedras. O problema é que quanto mais o tempo passa, mais essa carga nos impede de caminhar. O que aconteceu ontem começa a roubar a força de viver o hoje, e de pouco em pouco a alma se cansa. Quantas pessoas vivem presas em frases como: eu devia ter feito diferente, eu estraguei tudo, agora já é tarde. Quantos olham para trás e sentem vergonha, tristeza ou culpa, acreditando que Deus desistiu deles? Mas o Evangelho é justamente o contrário disso. O Evangelho é a notícia de que Deus nunca desiste. Ele transforma ruínas em recomeços, lágrimas em sementes e erros em testemunhos. A Bíblia mostra isso de forma poderosa na história de Pedro. Ele amava Jesus, prometeu nunca abandoná-lo, mas quando chegou a hora mais difícil, o medo falou mais alto, e ele negou o Mestre 3 vezes. Aquilo o destruiu por dentro. A vergonha era tão grande que Pedro voltou a fazer o que fazia antes de conhecer Jesus: foi pescar. É assim que o passado age. Quando a culpa domina, a pessoa tenta voltar à vida antiga, como se o chamado tivesse acabado. Mas quando Jesus ressuscitou, ele foi até a beira do mar para encontrá-lo. E ali, com poucas palavras e um olhar cheio de amor, restaurou Pedro. Ele não perguntou: por que você me negou, mas: você ainda me ama? Porque Deus não quer explicações. Ele quer o seu coração de volta. Outro exemplo é Moisés. Criado como príncipe do Egito, ele cometeu um erro grave. Matou um egípcio e fugiu para o deserto. Viveu 40 anos achando que seu propósito tinha terminado. Mas no meio do anonimato, Deus apareceu numa sarça ardente e o chamou pelo nome. Moisés carregava um passado de culpa, mas Deus via um futuro de missão. É assim que o Pai trabalha. Ele não olha para onde você caiu, mas para o que ainda pode nascer dali. O mesmo aconteceu com Raabe, a prostituta que vivia em Jericó. Aos olhos da sociedade, ela era alguém sem valor, marcada pelo pecado.
Mas quando os espias de Israel chegaram, ela acreditou no Deus deles, e essa fé a salvou. O passado de vergonha deu lugar a uma nova identidade. Raabe não só sobreviveu à destruição da cidade, como entrou para a genealogia de Jesus. Isso é recomeço em sua forma mais pura, Deus pegando alguém esquecido e colocando no centro da história da redenção. Essas histórias revelam um padrão divino. Deus não escolhe os perfeitos, Ele restaura os quebrados. Ele pega o que o mundo chama de fim da linha e transforma em ponto de partida. Ele é o Deus que escreve capítulos novos em páginas que achávamos rasgadas para sempre. Mas é importante entender algo. O recomeço não acontece enquanto você estiver olhando para trás. Enquanto os olhos estiverem presos ao que já passou, o coração não consegue enxergar o que está por vir. É por isso que Isaías 43, 18, 19 diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora brota, não a percebeis? O novo de Deus não pode ser visto por quem ainda está preso ao velho. Se o inimigo tem tentado te aprisionar no passado, dizendo que você não merece perdão, que não há volta, lembre-se, a cruz foi justamente a prova de que o perdão é possível. O sangue de Cristo não apaga só os pecados, ele também cura as memórias, cicatriza o que foi quebrado e liberta o que ficou preso no tempo. O passado só continua ferindo quando você o alimenta, mas quando você o entrega a Deus, ele se transforma em lição, e o que antes te fazia chorar passa a fortalecer sua fé. Não há erro tão grande que a graça não possa perdoar, nem queda tão profunda que o amor de Deus não possa alcançar. Hoje, talvez o seu coração ainda ecoe o som do que deu errado, mas saiba, esse som não é o fim, é apenas o prelúdio de um novo começo, porque quando Deus entra na história, ele muda o enredo, cura a alma e mostra que nenhum passado é mais forte que o seu amor. E se você ainda não faz parte do canal Despertar com Deus, se inscreva e ative o sininho. Todos os dias nós oramos juntos aqui, e Deus tem usado cada palavra para curar corações e acender novas esperanças. O passado tem um poder silencioso. Ele se esconde entre lembranças, feridas e arrependimentos. E às vezes, sem perceber, vamos carregando esse peso como quem carrega uma mala cheia de pedras. O problema é que quanto mais o tempo passa, mais essa carga nos impede de caminhar. O que aconteceu ontem começa a roubar a força de viver o hoje, e de pouco em pouco a alma se cansa. Quantas pessoas vivem presas em frases como "eu devia ter feito diferente", "eu estraguei tudo, agora já é tarde"? Quantos olham para trás e sentem vergonha, tristeza ou culpa, acreditando que Deus desistiu deles? Mas o Evangelho é justamente o contrário disso. O Evangelho é a notícia de que Deus nunca desiste. Ele transforma ruínas em recomeços, lágrimas em sementes e erros em testemunhos. A Bíblia mostra isso de forma poderosa na história de Pedro. Ele amava Jesus, prometeu nunca abandoná-lo, mas quando chegou a hora mais difícil, o medo falou mais alto e ele negou o Mestre 3 vezes. Aquilo o destruiu por dentro. A vergonha era tão grande que Pedro voltou a fazer o que fazia antes de conhecer Jesus. Foi pescar. É assim que o passado age. Quando a culpa domina, a pessoa tenta voltar à vida antiga, como se o chamado tivesse acabado. Mas quando Jesus ressuscitou, ele foi até a beira do mar para encontrá-lo. E ali, com poucas palavras e um olhar cheio de amor, restaurou Pedro. Ele não perguntou: "Por que você me negou?", mas "Você ainda me ama?". Porque Deus não quer explicações. Ele quer o seu coração de volta. Outro exemplo é Moisés. Criado como príncipe do Egito, ele cometeu um erro grave. Matou um egípcio e fugiu para o deserto. Viveu 40 anos achando que seu propósito tinha terminado. Mas no meio do anonimato, Deus apareceu numa sarça ardente e o chamou pelo nome. Moisés carregava um passado de culpa, mas Deus via um futuro de missão. É assim que o Pai trabalha. Ele não olha para onde você caiu, mas para o que ainda pode nascer dali. O mesmo aconteceu com Raabe, a prostituta que vivia em Jericó. Aos olhos da sociedade, ela era alguém sem valor, marcada pelo pecado. Mas quando os espias de Israel chegaram, ela acreditou no Deus deles, e essa fé a salvou. O passado de vergonha deu lugar a uma nova identidade. Raabe não só sobreviveu à destruição da cidade, como entrou para a genealogia de Jesus. Isso é recomeço em sua forma mais pura, Deus pegando alguém esquecido e colocando no centro da história da redenção.
Essas histórias revelam um padrão divino. Deus não escolhe os perfeitos, ele restaura os quebrados. Ele pega o que o mundo chama de fim da linha e transforma em ponto de partida. Ele é o Deus que escreve capítulos novos em páginas que achávamos rasgadas para sempre. Mas é importante entender algo. O recomeço não acontece enquanto você estiver olhando para trás. Enquanto os olhos estiverem presos ao que já passou, o coração não consegue enxergar o que está por vir. É por isso que Isaías 43, 18, 19 diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora brota, não a percebeis? O novo de Deus não pode ser visto por quem ainda está preso ao velho. Se o inimigo tem tentado te aprisionar no passado, dizendo que você não merece perdão, que não há volta, lembre-se, a cruz foi justamente a prova de que o perdão é possível. O sangue de Cristo não apaga só os pecados. Ele também cura as memórias, cicatriza o que foi quebrado e liberta o que ficou preso no tempo. O passado só continua ferindo quando você o alimenta, mas quando você o entrega a Deus, ele se transforma em lição, e o que antes te fazia chorar passa a fortalecer sua fé. Não há erro tão grande que a graça não possa perdoar, nem queda tão profunda que o amor de Deus não possa alcançar. Hoje, talvez o seu coração ainda ecoe o som do que deu errado, mas saiba, esse som não é o fim, é apenas o prelúdio de um novo começo. Porque quando Deus entra na história, ele muda o enredo, cura a alma e mostra que nenhum passado é mais forte que o seu amor. Há algo extraordinário no modo como Deus trabalha. Nada é desperdiçado. Aquilo que para o mundo é fracasso, para Deus pode ser matéria-prima para o milagre. Ele não apenas cura feridas, ele transforma cada cicatriz em um testemunho vivo do seu poder. Quando olhamos para a palavra, vemos que Deus nunca chamou pessoas que tinham tudo em ordem. Ele chamou os feridos, os esquecidos, os que pareciam sem valor, porque o reino de Deus é construído a partir do improvável. A dor, nas mãos dele, deixa de ser peso e se torna missão. Pense em José, filho de Jacó, rejeitado pelos irmãos, traído, vendido como escravo e preso injustamente. Aos olhos humanos, parecia que sua história tinha acabado. Mas anos depois, quando se tornou governador do Egito, José entendeu algo que todos nós precisamos compreender. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. O que era dor virou propósito. O que era injustiça virou salvação para milhares. Deus nunca desperdiça lágrimas. Cada momento difícil pode se tornar o solo fértil de uma nova missão. Quando ele cura o seu coração, ele não te devolve igual. Ele te envia curado para curar outros. A dor de Ana, por exemplo, a fez buscar a Deus como nunca. Ela chorava por não poder ter filhos, mas daquele pranto nasceu Samuel, o profeta que ungiria reis e restauraria uma nação. Deus não apenas respondeu à sua oração, ele usou a sua dor para mudar a história de um povo inteiro. É por isso que Romanos 8:28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o que doeu, até o que você não entendeu, pode se tornar parte do plano de Deus para te fortalecer. E talvez você olhe para o seu passado e só veja perdas, decepções ou erros, mas Deus enxerga o que pode nascer daí. Ele é como um artista que transforma uma tela manchada em uma obra de arte. O que parece mancha para você é traço intencional para ele. Há pessoas que só conseguem consolar outras porque conheceram a dor na pele. Há pessoas que só aprenderam a confiar de verdade depois de perder o controle. Há ministérios que nasceram das feridas mais profundas. É por isso que o apóstolo Paulo dizia: Quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Deus não se envergonha do seu passado. Ele quer usá-lo. Ele pega o que você viveu e transforma em mensagem. Ele faz do lugar da dor o palco da vitória. E quando isso acontece, a vergonha dá lugar à autoridade espiritual. Talvez você tenha chorado por algo que perdeu, por um erro que cometeu, por uma fase que terminou. Mas Deus está dizendo: eu ainda posso usar isso. Ele não quer que você apague o passado. Ele quer redimir o passado. Quando Cristo ressuscitou, as marcas dos cravos ainda estavam em suas mãos. Ele poderia tê-las removido, mas escolheu mantê-las, porque as cicatrizes contam histórias. As suas também podem contar a história da fidelidade de Deus. A dor que você viveu não é o fim da linha, é o início de uma nova rota.
O que você chama de fracasso pode ser o solo de um recomeço poderoso. O que você chama de fim pode ser o ponto exato onde Deus começa algo novo. E quando você entender isso, a dor perde o poder de te aprisionar. Ela se transforma em combustível para avançar. Você deixa de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a dizer: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Quando entregamos nossas feridas a Deus, Ele as transforma em ministério. Quando entregamos nossos erros, Ele os transforma em testemunho. Quando entregamos nossas lágrimas, Ele as transforma em sementes de novos começos. Então, não despreze o que te doeu. Entregue, porque o que te feriu ontem pode ser exatamente o que Deus vai usar amanhã para curar alguém. Todo recomeço começa com uma decisão: perdoar. Às vezes, perdoar quem nos feriu. Outras vezes, perdoar a nós mesmos. Mas o perdão é a chave que abre a porta da liberdade. Enquanto o coração guarda mágoas, culpas ou ressentimentos, ele permanece preso a um ciclo que impede o novo de nascer. O perdão não muda o passado, ele muda o nosso futuro. Jesus falou sobre isso com profundidade. Quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar, ele respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mateus 18:22. Ele não estava falando de uma contagem literal, mas de uma disposição constante do coração, porque o perdão não é um sentimento, é uma decisão espiritual. É olhar para a ferida e escolher não deixar que ela defina quem você é. Muitos não conseguem recomeçar porque ainda se punem pelos erros do passado. Sentem-se indignos do amor de Deus, como se o perdão fosse um prêmio reservado apenas para os que nunca falharam. Mas a verdade é que o perdão é o ponto de partida, não a recompensa no final da jornada. Lembre-se do que Davi escreveu no Salmo 51, depois de seu maior erro: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ele sabia que não podia mudar o que fez, mas podia mudar quem seria a partir dali. E Deus o perdoou, não porque Davi era perfeito, mas porque o coração dele se quebrou diante da presença do Senhor. Quando você pede perdão a Deus e perdoa a si mesmo, algo começa a mudar. A culpa perde a voz. O medo dá lugar à fé. O passado deixa de ser um fantasma e se torna testemunho. E então, nasce dentro de você uma coragem nova. Não a coragem de quem nunca caiu, mas a de quem sabe que Deus ainda tem um plano, mesmo depois das quedas. Mas para seguir em frente, é preciso também fé. Fé para acreditar que Deus ainda pode fazer algo novo, mesmo quando tudo parece velho. Fé para dar o primeiro passo mesmo sem ver o chão. Fé para acreditar que a mesma mão que te resgatou ontem vai continuar te guiando hoje. Abraão teve essa fé. Ele deixou sua terra sem saber para onde iria, apenas confiando na voz que o chamava. É esse tipo de confiança que Deus espera de nós quando nos convida a recomeçar. Às vezes, o caminho do recomeço é incerto, mas é no incerto que a fé floresce. E junto com o perdão e a fé, vem a coragem. Coragem para fechar ciclos, deixar pessoas, abandonar hábitos, encerrar capítulos. Coragem para dizer: isso doeu, mas não me define mais. Coragem para se levantar e caminhar, mesmo ainda sentindo dor. Isaías 61:3 diz que Deus dá óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Mas para receber o novo, é preciso soltar o velho. Enquanto você segurar o que passou, o que vem não pode ocupar o seu lugar. Talvez você tenha medo de recomeçar porque já tentou antes e fracassou. Mas cada tentativa é uma semente, e se você continuar plantando fé, o tempo certo da colheita vai chegar. O recomeço com Deus é diferente, porque não depende da força humana, depende da graça. Ele não espera que você esteja pronto, ele só espera que você diga sim. O resto, ele faz. Hoje, Deus te convida a deixar o ontem no altar e a dar um passo em direção ao amanhã com o coração leve. Não é negar o que aconteceu, é decidir que isso não vai mais te controlar. E quando você fizer isso, vai perceber que a vida volta a respirar. O sol volta a nascer dentro de você, e o que antes era peso se transforma em propósito. Deus está pronto para começar algo novo em você. Ele não precisa que tudo esteja certo, ele só precisa do seu "eis-me aqui". Se você puder, feche seus olhos agora, respire fundo. Esqueça por um instante tudo o que te cerca, as vozes, os pensamentos, as lembranças. Esse é o seu momento com Deus. Não importa o que tenha acontecido ontem, hoje Ele quer falar com você.
Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Eu sei que o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. O Senhor sabe o que me pesa, o que me dói e o que ainda me prende ao passado. Pai, quantas vezes eu tentei seguir em frente, mas algo dentro de mim ainda me puxava para trás. Quantas noites chorei, lembrando do que perdi, do que fiz, do que vivi. Mas hoje, Senhor, eu não quero mais carregar esse peso. Eu quero ser livre. Eu quero recomeçar. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego tudo aquilo que ficou para trás. Erros, culpas, lembranças, pessoas, momentos que já não voltam mais. Eu deixo nas tuas mãos o que não posso mudar e escolho confiar no que o Senhor ainda pode fazer. A tua palavra diz em Isaías 43:18: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. E é isso que eu creio hoje, Senhor, o novo. Eu creio que o Senhor está escrevendo uma nova história sobre mim. Toca, Espírito Santo, nas áreas do meu coração que ainda estão feridas. Entra nas memórias que ainda doem e cura o que o tempo não conseguiu curar. Apaga a culpa, o arrependimento paralisante e os pensamentos que me fazem sentir que não mereço recomeçar. Dá-me coragem para deixar ir o que precisa ir, fé para esperar o teu tempo e força para caminhar de novo. Senhor, eu quero viver leve. Quero viver guiado pela tua paz. Quero acordar todos os dias com a certeza de que o meu passado foi perdoado e o meu futuro está seguro nas tuas mãos. Eu te peço, renova a minha mente, limpa o meu coração e me ensina a enxergar a vida com os teus olhos. Onde eu só vejo fracasso, me mostra propósito. Onde eu só vejo fim, me mostra um novo começo. Onde eu só vejo dor, me mostra o que o Senhor ainda pode restaurar. Pai, eu te entrego todas as pessoas ligadas ao meu passado. Quem me feriu, quem eu feri, quem partiu e quem ficou. Eu as coloco diante de ti e decido, em nome de Jesus, liberar perdão. Não porque elas mereçam, mas porque eu quero ser livre. E eu me perdoo também, Senhor. Eu me perdoo pelos erros, pelas quedas, pelas palavras ditas, pelas atitudes impensadas. Eu aceito o teu perdão e deixo a culpa no teu altar. A partir de hoje, eu escolho caminhar leve. Eu escolho olhar para frente. Eu escolho acreditar que o Senhor ainda tem planos de paz e não de mal, para me dar um futuro cheio de esperança, como diz Jeremias 29:11. Senhor, abençoa este novo ciclo que começa agora, que cada manhã seja um recomeço ao teu lado, que eu aprenda a ouvir a tua voz antes de qualquer outra, que os meus passos sejam firmes, o meu coração confiante e a minha fé inabalável. E mesmo que o passado tente me chamar de volta, me lembra, Senhor, que o que foi perdoado está apagado. O inimigo pode tentar me acusar, mas o sangue de Jesus fala mais alto. O que antes era dor, agora é testemunho. O que antes era ruína, agora é reconstrução. Pai, eu declaro, o meu passado está nas tuas mãos, o meu presente está na tua vontade e o meu futuro está nos teus planos. Eu te agradeço, Senhor, por não desistir de mim, mesmo quando eu quis desistir. Obrigado porque o teu amor me alcançou, me limpou e me deu uma nova chance. Hoje, eu me levanto como quem renasce. Hoje eu deixo o ontem no teu altar e abraço o amanhã com fé. Hoje eu declaro, tudo se faz novo em mim. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Se possível, fique um instante em silêncio. Deixe essa oração ecoar dentro de você. Sinta a leveza do recomeço, a paz do perdão e a presença de Deus te envolvendo. Você não está mais preso ao ontem. Deus já te deu um novo hoje. Se essa oração falou com o seu coração, escreva nos comentários. Eu deixo o passado nas mãos de Deus. Essa será a sua semente de fé e libertação. E antes de sair, deixa o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam recomeçar. Se inscreva no canal Despertar com Deus e ative o sininho, porque amanhã estaremos juntos novamente em mais uma oração que vai fortalecer a sua fé e renovar o seu espírito.